Para você, qual é o maior objetivo da tua profissão? O maior objetivo é ensinar. É fazer com que os meus alunos aprendam alguma coisa. Que sejam todos nota 10. Nosso objetivo é esse, dá certo, não. Mas nem sempre o aluno nota 10 é o que vai se dar melhor. Mas você tem que ser esforçado. Né? Sim. Porque esses dias eu tava vendo, né? Eu amo Sérgio Vaz. Natália sempre manda alguma coisa. É verdade. Então, ele escreve, ele é da literatura periférica, né? E aí ele mostrou o boletim dele. Não sei se você chegou a ver numa postagem que ele fez, que eu sigo ele nas redes sociais, porque ele sempre tá postando alguma coisa interessante, uma poesia, alguma coisa. E aí ele mostrou o boletim dele. Gente, que boletim com notas vermelhas. Aí você pensa, você é professor agora, esse menino vai dar certo na vida? Aí naquela hora você acha até que não, porém... Sim, mas aí você viu, ele aprendeu, né? Ele aprendeu sim, né? A vida escolar dele não foi perdida, né? Depois, no futuro, eu acho que o aprendizado é muito... Você tem que amadurecer, né? Muito. Amadurecer e querer. Porque o professor tem, mas você querer aprender são outros 500. Mesmo que você tenha dificuldade naquilo, você tenta entender, né? Você tenta entender e depois você vai melhorar lá na frente ou vai ver na prática. Sim. Né? Porque às vezes quando você tá só na teoria, você não consegue ver. Aí na prática você, é simples, olha isso, agora eu consigo resolver. Né? Eu digo isso porque a gente prepara a aula, sim, estuda pro conteúdo, mas é na prática que a gente vai ver se a turma vai conseguir, se ela não vai, sim, faz um testezinho diagnóstico, deu certo, não deu, bora de novo, outro caminho. Muda o caminho, né? Isso é importante. O aprendizado, ele tem vários caminhos. Né? Às vezes a forma que eu aprendo não é a forma que você aprende. Com certeza. Isso eu sempre falo para os meus alunos. Busque uma forma de você aprender. Veja como você aprende melhor. A gente fala, professor, tem bastante professor no YouTube, você tem que ver a formação, como a Natália falou no começo. A gente tem que saber quem é, ver a formação, se aquela pessoa tá falando uma coisa, né, com fundamento mesmo ou não, mas você consegue ver isso. Às vezes ele fala a sua língua, né? Às vezes eu não consigo passar na aula, mas ele lá tá passando, consegue falar de um jeito, gosta de brincar, tem professor que gosta de cantar música. Meu perfil não é esse, gente. Eu também não. Eu não consigo, gente. Não, eu vou rir, eu vou achar engraçado, mas eu não tenho o perfil de ser aquele professor, sabe, que tá tocando música. Não é o meu perfil. Eu também não. Mas assim, inclusive, porque é interessante tu dizer isso, eu adoro ver vídeo de gente que fala de literatura. Gente, eu adoro, eu sigo uma galera. Só que eu não consigo prestar atenção quando eles começam a cantar e a falar que o José de Alencar não sei o que lá no violão. Aí eu digo, gente, eu tô perdida, acabou meu aprendizado. Não, eu não consigo também. Eu também não. Eu tenho que estar ouvindo a pessoa falando o que é aquilo, passo a passo. Passo a passo, escrevendo. Aí perguntando, por exemplo, eu e a Keila, quando a gente trabalhava junto, nossa, era uma felicidade, porque ela chegava com conteúdo, eu com outra atividade, ela com outra até hoje. Manda o livro, bora ler, Keila. Bora ler, uma fica mandando dicas. Porque a gente gosta dessa parte mais tradicional da coisa. Tradicional, né? Como o pessoal fala. Eu gosto que os meus alunos sejam ativos. Sim. Eu gosto que os meus alunos... Vamos montar um teatro? Vamos. Eu também, eu gosto do trabalho diferente. Tanto que literatura a gente sempre leva mais pra esse lado, né? Sim, é mais interessante. Então eu vejo que o aluno coloca a mão na massa.
Então é aquela coisa, né, que você vê que ele tá se empenhando, que ele tá aprendendo. Ano passado, o Alto da Compadecida, os alunos leram várias vezes sem perceber que eles estavam lendo um livro. O Alto da Barca do Inferno. O Alto da Barca do Inferno, isso. Eles leram e passam das cenas, né? E aí vocês perguntam quantos livros vocês já leram esse ano, e eles dizem nenhum. Aí a professora já te obrigou a ler o mesmo 10 vezes e vocês não perceberam. Eles não perceberam que leram o livro. Então, isso eu acho interessante. O aluno vai lá e ele faz, porque aí você aprende, né? Não é tal. Eu acho interessante. Quem gosta de tocar, é legal. É perfil, gente. É como perfil. A gente tá falando, nosso perfil não é muito da música. Não, e é o que você falou, nem para aprender também eu não consigo. Tanto é que eu não lembro de música, de química. Eu também não, de crase. Não, a única coisinha que eu lembro é o li no chão, que é a regra da paroxítona. Eu nem sabia. Eu nem sabia dessa. É o lir no chão com X. E chão com X, não é chão com CH, não. Porque aí as palavrinhas terminadas em L, né? Você acentua com I, você acentua com R, você acentua. Olha, com terminadas em X, você acentua. Olha! É a única que eu acho que funciona. Fala assim, ó, isso vocês aprendam, lir no chão. Pronto, vocês sabem a regra da paroxítona. Porque você pôr lá na lousa palavrinhas terminadas em I, palavrinhas terminadas em I. É porque essa é que tem mais regra. É a que tem mais regras. Ai, gente, olha que porque a maioria das palavras no português são paroxítonas. Então, por isso que ela tem mais regras, né? E isso é interessante. Então, depois aqui vai me passar uma música que eu não conhecia. Não, mas não é nem música. É só a sigla. É só escrito lir, como lir, de ler, né, no chão. Lembra disso na hora da prova. E isso nem foi o professor que me ensinou. Vou dar o mérito à minha mãe. Olha que legal, eu não sabia. Keila, lembra? Porque eu não conseguia decorar. Lembra disso? Gente, os pais são muito importantes também no seu aprendizado, né? Porque ajuda no desenvolvimento deles, sim, né? De ter a ambição, né? Às vezes a gente olha aquela questão de ambição só do lado negativo, né? Não, você precisa querer, né? E a família conversando. Gente, se fosse por mim, eu acho que eu não estudaria. Sim. Então, minha mãe sempre... Vocês têm que estudar, vocês precisam estudar. Vocês são mulheres, vocês precisam estudar, porque ainda a gente tem essa questão, né, de ser mulher, como que você vai se colocar no mercado de trabalho? Não, vocês têm que ir, vocês conseguem, vocês podem. Minha mãe é sempre, então, você pode, você consegue, você... Então ela, até hoje, eu lembro que eu sou concursada, né, no estado de São Paulo. E eu lembro que eu falava, eu não quero fazer concurso público, porque eu trabalhava no banco, eu gostava, eu dava aula de português para estrangeiros e eu me dava super bem, eu gostava, é uma área que eu me identifico bastante. Então, para mim, ali tava bom, tava gostoso, eu tava acomodada aí no dia da prova, minha mãe... Você não vai fazer o concurso? Pra quê? Eu tô ganhando bem onde eu tô, não preciso fazer prova. Não, vai fazer, porque lá na frente talvez você precise disso. Foi sempre o apoio familiar. E tu já tinha quantos anos? Eu já era adulta, né? Já não era mais, já dava aula já há uns 7 anos, né? Então, e a mãe lá te apoiou. Até hoje ela é assim. Aí ela, não, faz, vai lá, faz. Tanto é que eu fui, assim, eu estudava, eu sou curiosa, né? Eu gosto de estudar leis, essas coisas. E na língua portuguesa eu também estudava. Eu tinha um grupo, o que me ajudou, que eu tinha um grupo de colegas professores que nós estudávamos bastante. Então eu estava preparada para a prova, né? Não estava despreparada, eu estava preparada. Só que eu falava, não preciso fazer, né? Não quero fazer um concurso. No fim, eu fui, eu fiz a prova, fui aprovada. E quando eu precisei, eu fui chamada no concurso.
né? Que foi uma época que o Brasil passou por uma crise, e aí os estrangeiros que estavam no Brasil, que o meu público era estrangeiro, então foram embora, né, do Brasil. Eu tinha, acho que uns 20 alunos, 25 alunos, era bastante, né, para professor, né, que dava aula de idiomas. E aí eu fiquei com um aluno. Uau. De uma hora para outra, assim, e foi nesse momento que eu fui chamada, então, para trabalhar. Eu não fiquei sem trabalhar, né? Essa nossa área é interessante porque você faz letras, você não fica sem trabalho. E é interessante dizer o que a Keila tá. Vou só reiterar, gente. Eu também sou formada em letras e eu vim trabalhar numa escola no Japão. Então, você que está aí em qualquer lugar, que está interessado nessa área, você sendo bom naquilo que você realmente faz, você pode ir para onde você quiser, desde que tenha público. Aqui a gente tem um público grande, né? Tem trabalho, né? Você não chega aqui... eu tenho colegas que fizeram outros cursos, chegam aqui formados, às vezes ele não tem área aqui para ele, né? Que ele precisa de uma qualificação, né, ou precisa estudar mais tempo aqui para poder, né, receber validação no diploma dele. Nós chegamos e já conseguimos trabalhar. A gente continua na nossa área, a gente não precisa mudar de área ou fazer um trabalho que a gente não se identifique, porque o nosso curso permite, porque a gente tem demanda aqui. Tem demanda. Então é interessante, né? Não é um trabalho que você faz. Eu sou muito, tenho que ter retorno também, porque você precisa trabalhar, né? Nós não estamos, não precisa trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar, quase todo mundo, né? Mas assim, mas no meu caso, eu preciso trabalhar. Que o nosso retorno é rápido, né? A gente não precisa, por exemplo, o pessoal que trabalha com saúde, tem, como a Keila falou no início, tem todo um gasto durante o curso todo. Sim. E até você retornar esse valor que você gastou lá atrás, gente, é tempo. Nossa área, não. Na noça área, já vai a partir do segundo ano da faculdade, como eu disse, eu já consegui trabalhar. Né? Ganhava pouquinho, né? Muito pouco, mas eu trabalhava. Era dinheiro. Eu já estava ali ganhando, professor, e ganhando experiência, que é a mais importante. Já pagava o lanche da faculdade. Já pagava o lanche da faculdade e estava ganhando experiência. Experiência. Saber e ser a profissional que é hoje, né? Porque professor é muito... A faculdade, eu acho que é para qualquer curso, né? Não só letras, mas a faculdade, ela te dá teoria, tá lá, faça estágio, você vai lá, assiste a aula de alguns professores, você leciona também, tá? Mas você, né? A prática, né? É o tempo. Então, na faculdade, eu já com esse tempo... E outra, você leva todas as suas dúvidas para os professores. Eles estão prontos para te responder. Isso a gente também passa por isso, né? Sim, é muito interessante. Falava, olha, professora, aconteceu tal situação. Ele, né, é uma pessoa que está lá mais tempo, tem bastante experiência, ele vai te dar uma resposta certeira, haja desta maneira. Pronto, tá resolvido. Mas, eu vou te falar uma coisa agora, me veio na cabeça, mas assim, gente, na área da educação, para quem tem essa vontade ou predisposição, o estágio vai te dizer se você vai continuar ou se você vai desistir lá. Isso. Porque você não consegue. No estágio você já corre. Já sai fora. Porque o estágio às vezes é desafiador também. Eu acho importante o estágio. Eu acho importante. Porque você olha e fala, não, isso não é pra mim. Ou, não, eu consigo. Eu dou conta. Eu acredito que eu darei potencial, né? Eu tenho paciência, sabedoria. Mas mesmo eu dando aula, né, a partir do segundo ano da faculdade, eu tinha que fazer estágio, né? Sim. Não tem como não fazer. Você faz o tempo que você está trabalhando não conta como estágio. Então, você, além da aula, você tem que assistir
o estágio com outros professores. E eu aprendi muito assistindo essas aulas. Sim. Muito. Eu aprendi principalmente questão de postura e de como passar conhecimento. Isso. Que tal, porque já é uma coisa que às vezes a faculdade ela não para falar, ó, você como professor, se o aluno te falar isso, você tem que responder desta forma, né? Ou você tem que agir desta forma. A faculdade não vai fazer isso. Ou então no estágio você ouve um aluno perguntando para o professor como que ele dá essa resposta. Então isso é muito importante. Sim. Essa questão do estágio. E também para você descobrir se você tem perfil para estudar, não, gente, para trabalhar em escola particular, em escola pública, se Sim. você gosta de ensino inclusivo, de educação especial ou não. Isso já vai abrir para tudo. É uma área muito ampla, né? A área de docente, assim, a educação especial tem, né, especialização nisso, e você trabalha de uma forma diferente, né? Sim, E você também tem o olhar diferente, tu tá fazendo pedagogia agora, muda o olhar. Muda o olhar. Isso é muito importante, né? O professor, ele tem que ter vários olhares diferentes, como que eu posso ajudar esse aluno a se desenvolver, como que eu posso ajudar o outro a se desenvolver. Então você não pode ser estático, né? Tá ali só. Não, você tem que ter um olhar amplo, né? Sim.